Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. E nossa viagem de hoje é para o avião. De guerra. Mas antes de falarmos dos nossos aviões de guerra preferidos, eu gostaria de lembrar vocês duas coisas. Primeiro, não esqueça de dar o like nesse programa, se inscrever no canal se ainda não está inscrito e deixar seu comentário ao final. Fazendo isso, você também pode concorrer a alguns brindes aqui do canal que a gente sorteia todo mês. Han, que brindes temos para esse mês? Começamos com o livro de Nestor Magalhães. Magalhães, sim. Nestor Magalhães é aquele militar brasileiro que viaja por museus, campos de batalha, mergulha, e ele escreveu o livro de Guadalcanal, Creta. É bem legal o livro. Temos um emblema de Forças Aéreas Belgas. Que o Han trouxe. O Han comprou isso lá no Museu de Bruxelas. Tem um programa aqui no canal sobre o Museu Militar de Bruxelas. É bem legal, dê uma olhada aí, vocês vão gostar. Temos o modelo do avião do Baron von Richthofen, o Fokker D1. Isto, é um plastimodelo que você pode montar e foi oferecido pela Hobbycraft, que é a maior empresa brasileira de plastimodelismo. Obrigado ao Flávio, e o avião do Barão Vermelho será seu, se você for sorteado, tá bom? Temos Coca-Cola, o chocolate dos paraquedistas alemães que usaram na Segunda Guerra Mundial para ficar mais ativos durante missões de muito tempo. Esse é o chocolate original, a fábrica continua produzindo até hoje na mesma embalagem, né, que é muito interessante. É um chocolate com muita cafeína, não tem nada raro, só muita cafeína e um sabor bem forte, chocolate dos paraquedistas alemães. E uma camisa do Viagem na História. Tudo isso pode ser seu. Ao final do programa eu vou explicar como fazer. Dito isso, eu gostaria de explicar o tema do nosso programa de hoje. Eu desafiei o Han, ou foi ele que me desafiou, não lembro mais. Vamos falar sobre os seus aviões preferidos. Falei, então vamos. E aí o Han escolheu 5 aviões e eu escolhi 5 aviões de guerra de todos os tempos para a gente comentar. Então, ao final você que vai dizer, olha, a escolha do Han foi melhor, ou a escolha do Mariano foi melhor, e diga também os seus 5 aviões de guerra preferidos de todos os tempos. Deixa o seu comentário ao final, tá bom? Vamos lá então, Han? Vamos! Como você é meu cunhado, está em visita aqui no Brasil, eu deixo você começar. Qual o seu primeiro Muito avião? obrigado. Bom, obviamente, por ser holandês, vamos começar com um avião da fábrica Fokker. Okay. Fokker é uma fábrica holandesa, mas também tinha produção na Alemanha, e eles fizeram o famoso avião que acabamos de falar, o avião do Baron von Richthofen, o Fokker D1, foi projetado por um senhor Reinhold Platz, um alemão. A fábrica era na Alemanha, e o Fokker D1, seu primeiro voo era só no ano 1917. Puxa. Fizeram só 320 modelos deste avião. O triplano. O triplano, o famoso triplano, e por lastimar, não existe mais. Sim. Mas O avião do Baron von Richthofen. ele caiu e espatifou. Não, sobreviveu à guerra. Sim. Mas foi a Berlim mostrar, e a Segunda Guerra Mundial foi destruída. Ele foi destruído no museu na Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Estava exposto. Agora, existem réplicas. Você mesmo Existem já réplicas, viu, eu já sim. vi em alguns museus que a gente visita. E é um avião pequeno, não é? Era um avião pequeno, de verdade um avião devagar. Sim. De verdade, eu acho que não era um avião, talvez nem é o melhor da época. Sim. Mas o Baron von Richthofen fez coisas extraordinárias com justo este avião. E na época, por exemplo, o avião era vermelho. Sim. Então não era nada de camuflagem, era vermelho. Aqui estou. Sim. E é algo, este avião tem algo especial na história da aviação. É um avião icônico, sem sombra de dúvida. Existe o filme sobre o Barão Vermelho, chamado Red Baron, um filme recente aí, que você pode assistir para aprender um pouco mais sobre a história do Barão Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho, e também do avião Fokker que ele usava. Tá bom? Fica a dica.
Agora, Mariano, Sim. seu primeiro avião. Bom, como você escolheu um triplano, o meu primeiro avião é um avião russo biplano, mas talvez também um avião icônico. Para você ter uma ideia, ele é um avião que começou a ser produzido após a Segunda Guerra Mundial, em 1946, mas até hoje ele é usado, inclusive para ações de guerra por algumas forças aéreas em algum lugar aí no mundo. Trata-se do Antonov. O Antonov AN-2 é um dos mais curiosos aviões de transporte militar do antigo bloco soviético, estando ainda em serviço durante décadas, sendo produzido atualmente pela Polônia e China. Conhecido como Anusha, o AN-2 foi uma aeronave concebida para utilizações em múltiplas missões, tanto como transporte tático militar, como até, por exemplo, para fins agrícolas. Ainda que desenvolvido na era do jato, ele recebeu uma configuração de asas em biplano, o que lhe dá um ar antigo. No entanto, as duas asas permitem ao Antonov AN-2 pousar e decolar em pistas muito curtas, o que o torna eficaz como uma aeronave para, por exemplo, transportes de tropas, paraquedistas, evacuações médicas e até, como eu disse, pulverizações agrícolas ou ligação entre lugares muito remotos no planeta, como a Sibéria, a Mongólia, o Cazaquistão ou Alasca. Devido à sua versatilidade e robustez, o Antonov AN-2 acabou por se transformar no mais fabricado avião de transporte do pós-guerra do mundo. Em 1959, a produção foi transferida para a Polônia, e cerca de 12 mil exemplares produzidos, muitos deles fornecidos à Rússia, foram construídos na Polônia. Ao todo, cerca de 19 mil Antonov AN-2 foram fabricados, seja na Polônia, na União Soviética ou na China. O motivo pelo qual o AN-2 ainda voa é que simplesmente ele leva qualquer coisa para qualquer lugar. Você pode transportar 10 soldados, 10 passageiros ou 20 cabras ou dezenas de sacos de alimento, ele decola e pousa em qualquer lugar. A sustentação que as asas duplas fornecem significa que a velocidade mínima do AN-2 é muito lenta. Um piloto pode voar com o avião sob controle total a cerca de 25 milhas por hora, ou seja, 40 km. Isso torna o AN-2 muito popular nas escolas de treinamento de paraquedistas e significa que a aeronave pode essencialmente pairar, ou seja, um truque favorito dos pilotos desse modelo, durante exibições de show aéreo pelo mundo. Para pairar no ar e até voar para trás conforme o vento, o piloto tem de encontrar esse vento contrário e, se o vento for forte o suficiente, a manobra pode fazer o avião se mover para trás muito lentamente, embora ainda sob controle total. Um avião como este tem que ser valorizado e destacado. Um avião que é capaz de transportar cabras deve ser valorizado. E de voar para trás, gente, isso não é qualquer um, e não é um helicóptero, não é? Então, o Antonov AN-2 é uma lenda. Eu tive a oportunidade de ver no Museu da Aviação de Riga, no aeroporto de Riga, junto com o MiG-25, que eu vou falar daqui a pouco. Dois ícones num museu abandonado. Tem um programa sobre esse museu que é muito interessante, está aí na playlist, depois você dá uma olhada. Próximo avião. Bom, vamos a... em latim falamos de gustibus não disputando, Não pode debater do gustos, mas para mim o avião mais bonito de todos os tempos é o Supermarine Spitfire. Os dois já tivemos a oportunidade de sentar dentro de um Spitfire. Muito emocionante. O Spitfire foi um projeto que já começou nos anos 30 por um engenheiro Mitchell que fez o famoso Supermarine S6, que era um hidroplano que ganhou um prêmio para ser o mais rápido da época, que ganhou o Schneider Trophy, que era um troféu enorme que você pode ver no Museu de Ciências em Londres. Aí também tem o Supermarine S6, todo o avião, e tem vários Spitfires, que de verdade é um avião que por mínimo uma vez na vida tem que ver este avião tão bonito com suas asas elípticas. É um projeto diferente. Foram construídos mais que 20 mil. Agora uma pergunta a você, Mariano.
que a velocidade mais alta Do Spitfire? Do Spitfire. 750 quilômetros? 975 km por hora. Fizeram um recorde no momento, no ano 1943, chegaram a fazer 975 km por hora em um Spitfire. E um motor Rolls-Royce? Fora com o famoso motor do Spitfire, era o Rolls-Royce Merlin. Merlin, sim, motor famoso. Tem um filme, aliás, tem vários filmes que contam a criação do Spitfire. Um foi feito logo após a Segunda Guerra Mundial, um filme britânico chamado em inglês Spitfire. Vale a pena assistir esse filme, ele está em um dos canais de streaming. Eu vou descobrir, vou deixar no texto ao final do programa, você leia na descrição desse vídeo, onde assistir esse filme Spitfire. Tem também documentários muito interessantes, que foram, inclusive um recente de 2019 sobre o Spitfire. Realmente uma lenda, uma belíssima escolha. Como você disse, tivemos a oportunidade de entrar no cockpit de um Spitfire, sentar ali e ter a noção de como que era difícil a vida de um piloto. Isso aconteceu no Museu de Hendon da Royal Air Force em Londres, um dos destinos que a gente faz em nossas jornadas. Você está convidado a ir conosco para a Inglaterra visitar o Museu de Hendon, o Museu de Bovington, o Museu do Tanque, o Churchill War Room e o Museu Imperial de Guerra, todas as atrações que Londres concentra e tem dezenas, e vale muito a pena para quem gosta de história de guerra. Venha conosco para a Inglaterra. Então, Mariano, seu segundo avião. Bom, você falou de um avião Spitfire que atingiu o recorde de velocidade, mas nenhum supera o meu, tá? Que é um avião da Segunda Guerra Mundial que bateu qualquer recorde de velocidade. Eu estou falando do Messerschmitt ME-262. O Messerschmitt ME-262 Schwalbe, ou seja, Andorinha, foi o primeiro caça a jato a entrar em uso operacional. Ele estava anos à frente de qualquer outro avião em termos de projeto e desempenho. Mas para os alemães ele não teve a devida prioridade por conta de decisões do próprio Hitler, chegando tarde demais para mudar o curso da guerra. No entanto, ele tinha potência para isso. Somente então, em 1944, foram utilizados na sua função natural de interceptador, com alguns sucessos frente aos numerosos bombardeiros e caças aliados. Esse avião ficou muito famoso e temido entre os aliados. Seu traço característico, a imponente fuselagem em forma de triângulo e as asas enflechadas, com 2 motores Junkers Uno. Tudo isso causava pânico entre os aliados e ganhou o apelido de Rato. Desenvolvia uma velocidade média superior a 850 km por hora e, apesar dessa velocidade incrível para a época, ele era um pouco difícil nas manobras. O ponto fraco do ME-262, e logo percebido pelos pilotos inimigos, era a aterrissagem, porque eles tinham que fazer longas curvas e demandavam uma pista comprida, ficando totalmente vulnerável a um ataque de um avião inimigo. Os únicos capazes de enfrentá-lo à altura seriam o Gloster Meteor, inglês, e o americano P-80 Shooting Star. Porém, nunca houve esse confronto. O ME-262 derrubou 735 aviões aliados, a maioria bombardeiros como o Boeing B-17 e o Halifax. Eu tive a oportunidade de ver, não um, mas 2 ME-262. Muito legal. Na nossa visita ao Museu de Kibeli, em Praga. Ali tem 2, um com as cores alemãs e outro com as cores da República Tcheca, que usou esse avião no pós-guerra. Tá. E a visita a Kibeli, a Praga, faz parte do nosso roteiro na nossa jornada pela Alemanha, República Tcheca e Polônia. Você está convidado a vir conosco em 2022, 23, 24. Se tem interesse, entre em contato. Um belo avião, ME-262. É um belo avião, eu acho que talvez o projeto mais bonito da época, deste tempo, mas você de verdade acredita que ele pode fazer mudar o resultado da guerra? Talvez se ele tivesse sido empregado em 1942 em uma quantidade um pouco maior, ele poderia ter preservado as fábricas alemãs, porque aí ele conseguiria bater mais bombardeiros e as ações de bombardeiros sobre as grandes fábricas, as refinarias de petróleo alemãs, e esse foi o calcanhar do Hitler. Faltou petróleo para os tanques. Ele tinha o Tiger, mas não tinha o petróleo. Ele tinha
o ME-262, mas não tinha a capacidade de abastecê-los, né? Então, talvez não mudado o destino da guerra, mas prolongado a guerra, o que talvez. então, talvez. Eu né? acho o ponto mais fraco deste avião, o Messerschmitt 262, era que depois de um voo de 5 a 10 horas, então pouco tempo, ele precisava revisar do motor inteiro. Então, na verdade, há muito tempo o avião ficou no chão. No chão. Que para um avião nunca é bom. Nunca é bom. Acho que a maioria dos aviões foi destruído no chão. Sim, a maioria. Ou na aterragem, ou na aterrissagem. Também. Era um momento vulnerável deste avião. Mas absolutamente bonito e muito avançado na tecnologia. Avançado, com certeza. E o seu próximo? Então, vamos falar de um avião que eu acho que de verdade mudou o mundo. O DC-3, o Dakota. O Dakota, então, bacana, hein? Estamos falando muito de aviões de caça, sim. Mas de verdade a guerra se ganha ou perde com logística. Sim, verdade. E o DC-3 é um avião, é o impressionante de avião. Estamos agora há 86 anos que temos o DC-3 e ainda está usado comercialmente. Sim. Tem por mínimo 300 destes aviões ainda em serviço. Puxa vida. Então, era um avião super útil. Sim. É um dos aviões, bom, eu acho que é muito bonito. Muito bonito. Tivemos uma chance de ver muitos deles também em ação. Em Cannes. Em Cannes. E na nossa jornada pela Normandia, tivemos no aeroporto de Cannes, na França, na Normandia, e ali estava uma concentração de Dakotas DC-3, alguns pintados com as cores do dia D. Foi muito bonito, vocês estão vendo aí as imagens. Foi emocionante estar ali perto dos DC-3, né? Absolutamente. Também o som dos motores, aí ver decolar estes aviões, muito impressionante. Eu acho que é um dos aviões que de verdade mudou o futuro da aviação. Depois a guerra foi usado para transportes, mas também muitas empresas usaram para passageiros. Sim. E aí de verdade começou a aviação comercial. Muito bem. E existem DC-3 em alguns museus aqui no Brasil. Existe É possível vê-lo aqui. Até que tem alguns em público. Em público, sim, com certeza. Acho que tem algum até voando, né? Não sei. Aí os nossos inscritos, que são mais especializados e estudiosos da aviação civil, da aviação no Brasil, podem nos informar aqui nos comentários. Então, Mariano, o seu terceiro avião. Olha, você falou de um avião icônico, que é o DC-3, um avião de transporte. Eu vou para mais um caça, que também é muito icônico e que eu acho maravilhoso. O Corsair F-4U. O Vol F-4U Corsair é um caça americano que serviu principalmente na Segunda Guerra Mundial e na Guerra da Coreia. Ele foi projetado e fabricado inicialmente pela Chance Vol, uma fábrica americana, e teve uma grande demanda. Contratos de produção foram assinados e os Corsairs começaram então a ser fabricados em série. Ele era um avião criado para operar a partir de porta-aviões e entrou em serviço em grande número com a Marinha dos Estados Unidos no final de 1944 e no início de 1945. Se tornou então um dos caças bombardeiros mais capazes da Segunda Guerra Mundial. Alguns pilotos japoneses o consideravam como o melhor caça americano, e seus aviadores navais alcançaram uma taxa de morte de 11 para 1, ou seja, a cada 11 engajamentos eles tinham uma derrubada. Já na Guerra da Coreia, o Corsair serviu quase exclusivamente como caça-bombardeiro, e durante as guerras coloniais francesas na Indochina e na Argélia também foi utilizado. Desde a entrega do primeiro protótipo à Marinha Americana em 1940 até o último, em 1953, entregue aos franceses, 12.571 Corsairs F-4U foram fabricados. Sua produção, de 42 a 53, foi a mais longa de qualquer caça com motor a pistão nos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, as perdas do Corsair foram as seguintes: 189 foram perdidos em combate aéreo, fogo inimigo terrestre e antiaéreo 349, perdas operacionais em missões de combate 230,
perda durante voos de treinamento 692 e destruídos a bordo de aviões ao solo 164. Isso é muito pouco se você compara com o total de Corsairs produzidos. Esses números dão uma dimensão da robustez e da excelência do projeto do Corsair. Com certeza. Eu tive a oportunidade de ver um Corsair, tirei foto, tá aí a foto, no Museu Aéreo da TAM, em São Carlos. Infelizmente, no nosso país, não temos mais esse museu. Ali existia um ME-109, um Supermarine Spitfire, um de frente para o outro, e um Corsair olhando os dois, além de P-47, MiGs, enfim, uma quantidade enorme de aviões militares e civis, e esse museu, infelizmente, fechou as portas e não se sabe para onde irá. Bom, uma perda. Outra vez, se tem oportunidade de viajar conosco à Inglaterra, porque aí é no Museu de Duxford, Sim. tem um Corsair que estão fazendo para voar. Opa! E deve ser caro voar, hein? Falando nisso, voar no Spitfire lá na Inglaterra é possível, né? É possível, só precisa, eu acho que 3.000 libras inglesas. É, pouca coisa, Então, você voa... Um pouco de poupança e... Daí dá para voar por uns 20 minutos num Supermarine Spitfire, Exatamente. né? Eu acho que é mais econômico fazer em um DC-3, aí com grupo, quem sabe. Do Corsair, qual a sua escolha agora? Então, já fizemos aeronaves alemães, norte-americanos, ingleses, então é tempo para um japonês. Um japonês. Com certeza pode ser o Zero, né? Absolutamente. Então, o avião mais bonito dos japoneses. Sim. Então, um caça com um impacto enorme. Também era para usá-lo desde barcos, desde porta-aviões. O Zero, o Mitsubishi A6M0, era um avião muito capaz de fazer seu rol. Não era muito rápido, mas ele tinha um alcance de 3.000 quilômetros. 3.000. Nessa época, imagina, por exemplo, os demais tinham 800 quilômetros, talvez 1.000 quilômetros, mas o Zero, 3.000 quilômetros. Então, um alcance enorme. Era um avião muito bom para voar, a manobra era muito fácil. Os pilotos japoneses fizeram muito com este avião. Eu tinha a oportunidade de ver o Zero no país Japão, que era um prazer enorme, é um avião muito bonito, vale muito a pena conhecer este avião. Tem um programa aqui no canal da visita do Han e da Erika ao Japão. Eu recomendo vocês que olhem na playlist e deem uma assistida. E tem lá as imagens do Zero, que o Han teve a oportunidade de ver. Muito bacana, né? Um privilégio. E o Zero, ele era muito vulnerável, né? Ele era construído de partes até de tecido, não é isso? Era um avião produzido em grandes quantidades, mas não era muito forte, não. Então, Mariano, número 4 para você. Número 4, eu vou de F-14 Tomcat. Ah, legal. O Grumman F-14 Tomcat é um caça supersônico impulsionado por 2 motores e provido de asas de geometria variável, que é uma novidade, tripulado por 2 elementos. Ao longo de 35 anos de serviço ativo a bordo dos porta-aviões americanos, foi provavelmente o caça de superioridade aérea mais importante da Guerra Fria. Responsável pela defesa da frota, tinha como missão secundária a escolta de outras unidades aéreas em missões de ataque. Ele foi retirado da ação pela Marinha dos Estados Unidos durante o terceiro trimestre de 2006, mas continua em atividade em países como o Irã. A escolha e a compra do F-14 por parte do Irã foi feita para desencorajar os sobrevoos do seu território pelo o rival do F-14, o MiG-25 Foxbat. Quando, em 72, Richard Nixon, presidente americano, visitou o Shah do Irã, ele sugeriu ao Shah que comprasse os F-14, e isso foi confirmado e a venda foi realizada. O Han, 35 anos de operação, mostra a robustez e a eficiência, né? A geometria variável das asas era uma inovação muito grande do F-14, a sua capacidade de voo, reabastecimento em ar fácil e o número de bombas, mísseis e armamentos que ele carregava, a tecnologia embarcada, tudo isso transformou o F-14 num ícone, mas que talvez tenha sido potencializado pelo filme.
o Top Gun, Absolutamente. né, que transformou o avião no maior astro mais do que o Tom Cruise no filme, né? E com isso, Com certeza. o F-14 virou esse grande ícone e por isso está aí na minha lista. Ok, eu gosto deste avião. Eu acho que é um avião muito bacana. Também tinha a oportunidade de ver um descer de perto. Sim, eu vi um em DeLand, perto de Orlando, nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de estar aí, tocar, chegar perto do F-14. Mais um ícone aqui no programa. Mas estamos chegando ao fim da lista. Qual que é o seu último, e talvez não o pior, por estar por último, talvez seja o melhor? Qual que é? Então, um país que ainda não falamos é Itália. Itália. E os italianos, como os carros de italianos são muito especial, muito bonitos, os aviões também são diferentes. Então, eu quero falar do Macchi Veltro, da fábrica Aeromacchi. O Macchi Veltro não é muito conhecido, talvez, mas era um avião que entrou em serviço só no ano 1942. A guerra já bem em progresso, os italianos já quase mudando de lado, mas eles fizeram um avião em base do motor do Daimler, que era um motor também no Messerschmitt Bf-109. E aí eles fizeram este Macchi Veltro, um avião de uma beleza que só italianos podem fazer. Sabe quanto produziram? Não. 262. 262. E existem algum para a gente conhecer? Existem só 3 e ainda não tive a oportunidade de ver um, mas tem 3 só em Itália. Acho que um em Milano e 2 no Museu do Exército do Ar de Itália, mas ainda não tinha oportunidade de ver um de perto. Vou colocar esse também na minha lista e quero conhecer. Perfeito. Esse avião Vamos lá. italiano. Vamos lá. Falta para você um avião. Vou escolher um avião que foi por muito tempo um segredo. Faz ser o russo, faz ser o russo. E assustou o Ocidente. Né? É Muito bom. O MiG-25 Foxbat. Tá. O Mikoyan Gurevich MiG-25, chamado no Ocidente de Foxbat, é uma aeronave interceptadora e de reconhecimento que esteve entre os mais rápidos aviões militares a entrar em serviço e obteve uma grande fama durante o conflito do Irã com o Iraque, onde também obteve grande parte de suas vitórias aéreas sobre caças americanos como o F-4 e F-5 da Força Aérea do Iraque. Quando visto pela primeira vez em uma fotografia de reconhecimento, já que ele estava escondido e era um alto segredo dos soviéticos, a grande asa sugeriu um caça enorme e com alta capacidade de manobra. Isso ocorreu durante o período que os Estados Unidos também estavam desenvolvendo caças de maior alcance, devido à performance de combate na Guerra do Vietnã. O aparecimento do MiG-25 despertou uma séria preocupação nos países ocidentais e motivaram um aumento dramático de desempenho no F-15 Eagle, que estava sendo lançado no final dos anos 60. Mas os recursos do MiG-25 só foram melhor entendidos quando um piloto soviético, Viktor Belenko, desertou com um MiG-25 para os Estados Unidos. Os americanos, à época, prometiam uma grande recompensa para quem fizesse isso e o Belenko resolveu fazê-lo. E depois passou a morar, se não me engano, na Flórida e recebeu alguns milhões de dólares pelo feito. Um aviador de destaque do MiG-25 foi o coronel aviador do Iraque, Mohamed Raiwan, que obteve 10 vitórias aéreas, sendo 5 delas operando um MiG-25. Tornou-se o primeiro e único ase do MiG-25 e um dos maiores ases do conflito entre Irã e Iraque. Esse foi um avião icônico da Guerra Fria. Grande, um segredo, um avião forte, muito rápido, chegava até a 3.2 Mach, ou seja, 3 vezes 0.2 da velocidade do som. Quase tão rápido como o famoso Blackbird dos Estados Unidos. Sim, só que esse é um caça. O Blackbird era um avião de reconhecimento. Exatamente. Embora a 3.2 Mach, o motor superaquecia. Então a velocidade dele eles operavam até 2.85. Bastante rápido. Para um caça? É, muito. Então esse avião, ele assombrou o mundo durante um bom tempo. Eu tive a oportunidade de ver um MiG-25, botar a mão na sua fuselagem, admirar, fotografar,
no museu lá de Riga, do Museu da Aviação de Riga. Ah, é legal. Assistam o programa, eu já indiquei ele aqui quando eu comentei do Antonov. É muito legal esse museu do aeroporto lá de Riga, e você tem lá um MiG-25, não é qualquer coisa. Com certeza passaram muito sobre o meu país Holanda, só que não dava para ver porque é um país tão pequeno que eles passaram em um segundo. Quando vocês piscavam os olhos, ele passava. E hoje ele ainda é usado por algumas Vários unidades na Rússia. Sério? Inclusive. Também? Sim, também. Também em algumas unidades existe o MiG-25. Interessante. Então, fizemos 5 aviões, cada um. Agora você vai dizer qual lista é melhor, a do RAM ou a minha? E qual que é a sua lista? Faça aí, mande pra gente, quem sabe a gente não Só faz para outro lembrar, programa. minha lista. Sim. Então, eu falei do Spitfire, eu falei do DC-3, eu falei do avião do Barão von Richthofen, o Fokker D1, eu falei do Mitsubishi Zero e, ao final, o Macchi Veltro. E a sua lista está bem eclética, você foi em vários países. Eu falei de 2 russos, o Antonov AN-2 e o MiG-25. Falei do americano Corsair, do F-14 e falei também de um avião alemão revolucionário, o ME-262. Qual foi a melhor lista aqui dos dois e qual que é a sua lista? Se você mandar o comentário e ainda escrever aí no seu comentário, quero participar do sorteio, você estará sendo inscrito no canal, você estará concorrendo, falando em aviões, a um modelo em escala do Fokker do Barão Vermelho, presenteado para você pela Hobbycraft, a maior empresa brasileira de plastimodelismo, o livro do Nestor Magalhães, de Guadalcanal a Creta, onde ele narra suas aventuras pelos campos de batalha, um pet da Força Aérea Belga, que o Han trouxe lá do Museu Militar de Bruxelas, porque ele escolheu esse porque tem um Embraer, né, que é usado pela Força Aérea da Bélgica. E o chocolate do paraquedista alemão, o original, na lata original. Esse era um item básico de qualquer equipamento dos paraquedistas. Um chocolate que tem um alto grau de cafeína e vai te deixar acordado aí. Aí uma camisa, né, do Viagem na História. Esses são os brindes, tá bom? Então comente, dê o like no programa, se inscreva no canal se não está inscrito, curta o nosso Instagram, sempre tem novidades interessantes por lá. Olá Mariano, boa noite a todos vocês. Eu sou o Joe, né, como vocês me conhecem no canal. Eu fui sorteado com esse brinde do livro do Nestor Magalhães e essa camisa, né, do Viagem na História. Estou comprovando, realmente a gente recebe. Quero agradecer ao Mariano mais uma vez, né, pela confiança que ele deposita em todos nós e falar que realmente vale a pena fazer parte desse canal, independente do brinde, e que quando forem viajar, viajem com o Mariano mesmo, que vale a pena. E agradeço mais uma vez pelo presente que foi me dado. Espero que continuamos todos unidos aí e aumente cada vez mais o número de pessoas nesse canal. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite. E a gente volta logo com mais novidades. O Han está voltando para a Holanda, mas vai mandar de lá bastante coisas que ele está pesquisando. Pode deixar. Pode deixar. Então, deixa seus 5 aviões e até. Até breve.